Meus irmãos, no dia 6 de maio de 2023, iniciávamos essa série de mensagens com o tema Fé e Esperança apesar das circunstâncias. E de lá para cá, vimos as diversas semelhanças entre nós, cada um de nós, e o povo de Deus daquele período lá do livro do profeta Isaías. Falamos das diversas crises e preocupações que permeavam os corações daqueles nossos irmãos. Falamos de toda desesperança, falamos de descrença, falamos sobre as diversas idolatrias que sutilmente foram invadindo a vida dos nossos irmãos, que foram pouco a pouco assumindo e reinando na vida daquele povo, que era o povo de Deus. Também falamos como Deus não muda e como pensar sobre fé e esperança à luz da Bíblia não nos remete apenas a uma esperança vindoura, apenas uma esperança no futuro eterno glorioso, mas num futuro que hoje já respinga em nós, nos fazendo desfrutar da glória do Senhor. De como esse poderoso Deus que seguimos está agindo diretamente no aqui, no agora, em cada segundo da nossa existência. E que, embora isso não signifique que teremos exatamente aquilo que a gente quer, podemos crer que teremos absolutamente tudo aquilo que cada um de nós, de fato, precisa. Isso é fé e esperança, apesar das circunstâncias. Como nosso pastor falou brilhantemente ainda hoje de manhã, ele disse assim, e eu anotei exatamente a frase. Se você também anotou de manhã, você vai identificar. Ele disse, nem sempre a fé e a esperança vão mudar as circunstâncias, mas certamente mudarão nossas perspectivas diante de qualquer circunstância. Ou seja, talvez seu problema, luta ou dor não desapareça. Ele realmente continue ali e você tenha que lidar com ele até o fim da sua vida. Mas certamente Deus garante estar com você, apesar de toda e qualquer circunstância. E isso é uma mensagem maravilhosa, de fé e de esperança. Mas por que será que, se essa mensagem é tão maravilhosa, e é tão bom ver quando eu falo isso, a quantidade de cabecinhas fazendo assim, né, afirmando que é uma mensagem maravilhosa, por que será que ainda continuamos tão insatisfeitos? Por que será que continuamos tão infelizes e em plena murmuração, apesar de saber que Deus está conosco? Por quê? E Isaías, tal como diversos outros profetas fiéis ao Deus Altíssimo, passaram sua vida inteira, irmãos, advertindo e orientando ao povo sobre a necessidade de quebrantamento, necessidade de arrependimento, pois o juízo de Deus estava se aproximando, ia chegar, e apesar de viverem e pregarem com fidelidade ao Senhor, do ponto de vista de convertidos e apoiadores, todos eles fracassaram. As palavras de fé e esperança não passavam de um primeiro momento de bem-estar. O povo ouvia, se agarrava nisso, como se fosse no domingo. O culto foi incrível, que palavra poderosa. E chegava na segunda-feira, e a gente sabe a luta da segunda-feira, e parece que cada desafio que a gente já sabe que vai ser retomado fosse o suficiente para jogar por terra tudo que ouvimos no domingo. E essa é a maior característica similar entre Israel, Judá e cada um de nós, entre eu, entre vocês. O desalinhamento entre expectativa e realidade, que é um negócio que faz muito sucesso em todas as redes sociais. Por causa desse desalinhamento, a nossa resposta tão fortemente é uma resposta de ingratidão. Porque se a sua expectativa está lá em cima e o que você ganha é até bom, é até legal, mas não é perto do que você esperava, a insatisfação fica evidente em qualquer olhar. Como uma criança que queria um tablet. Cara, eu escrevendo isso aqui, quantas vezes eu me vi pegando um presente, e aí você senta, e aí você tira a embalagem do presente, você olha e é uma meia. Eu ouvi um tadinho mesmo. Foram muitas meias ao longo da minha vida. Afinal de contas, eu rasgava muito as minhas meias. Repudiamos dádivas e presentes que não são aqueles que a gente sonha,
que não são aqueles que a gente de fato deseja. Apesar de muitas vezes ser o principal problema, a principal necessidade que se tem, mas porque não é o que se quer, a gente considera que é inútil. Choramos por falta de tablet. Ou seja, meu aniversário está chegando aí, se você se sentir tocado para, me dar um tablet, brincadeira, irmãos. Choramos pela falta do tablet. As dádivas recebidas não são suficientes. Por quê? Porque eu não quero dádiva. Eu não quero um bolo de abacaxi, igual o pastor gosta de ganhar. Eu não quero que o Flamengo ganhe mais um jogo. Eu não quero essas coisas, porque o que eu quero é o tablet. As pregações continuam vindo da minha direção. Enchem o meu coração de consolo, de conforto. As promessas do Senhor sobre a minha vida me dão expectativa, mas parece que todas elas só falam do tablet, porque é isso que eu quero. Tudo porque, apesar de nós entendermos o quanto perdidos nós estamos, entendermos diante da palavra do Evangelho, que nós somos esses seres mortos, presos, escravos dos nossos próprios delitos, dos nossos próprios pecados, nós queremos apenas uma salvação específica. Só um determinado segmento de salvação serve para a gente. E esse é o nosso tema de reflexão nessa noite. Te convido a anotar para a gente poder conversar nos nossos núcleos. O tema é: que tipo de salvação queremos? Que tipo de salvação queremos? E para mergulharmos nesse tema, te convido a ler um belíssimo texto de Isaías que vai abordar exatamente que tipo de salvação foi enviada para mim, que tipo de salvação foi enviada para você. Um povo perdido, um povo abalado, um povo completamente imerso em caos e desgraça, mas um povo que recebe a maior de todas as promessas de salvação. Abra sua Bíblia, Isaías, um texto muito cantado aqui na nossa igreja, capítulo 53, versículos 1 até o versículo 12. Isaías 53, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os desposos com os fortes.
porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O povo, como a gente já falou, né, eu já apresentei que foram ao longo de 2 meses que a gente vem falando da realidade, né, dos períodos históricos do livro de Isaías, o povo estava imerso em tensão e medo, perdido, sem saber o que ia acontecer, e dominados por todo esse caos, esperavam alguma palavra de salvação vinda da boca do profeta. Afinal de contas, já que está tudo tão ruim, e tem um cara aqui que representa Deus, esse cara vai trazer a palavra que eu preciso. É dele que eu vou ouvir a salvação que eu quero. E então essa palavra vem de Deus através do profeta. Uma palavra profética que representa a plena consumação da salvação do povo de Deus, dizendo: fica garantido, fica tranquilo, está tudo certo, vocês serão salvos. Seu medo e preocupação deveriam encontrar fim nessas palavras de fé e esperança que o profeta apresentou e que a gente teve a oportunidade de acabar de ler. Alguém levaria sobre si todas as iniquidades que o profeta veio apresentando ao longo de diversos capítulos. Vocês abandonaram o Senhor, vocês adoraram de uma forma pagã, vocês preferiram os povos da terra do que adorar o Senhor, vocês quiseram copiar outros lugares em vez de fazer o que eu mandava. Apesar de tudo isso, haveria salvação. O Salvador que viria surgiria de um lugar completamente inusitado e seria alguém sem beleza, como a gente viu no versículo 2. Brotando em meio à terra seca, nos desafios de brotar alguma coisa. E sem qualquer coisa que atraísse seguidores na sua aparência. Ele era aquele que passava completamente despercebido no grupo. No versículo 3, vemos que não só a profecia vem dizendo que ele não atraía, como ele também seria alguém que conheceria o peso do sofrimento. É alguém que vai ser treinado em sofrer da pior maneira possível. Alguém que seria facilmente desprezado, que as pessoas bateriam o olho nele e não dariam nada por ele. Mas apesar de tudo isso, ele carregaria todo o peso que nos é devido. Todo medo, toda ansiedade, todo problema, toda tribulação. Todo medo, caos, iniquidade, pecado, todo mal, doença, morte. Tudo que devia ser lançado sobre mim como consequência dos meus atos é então redirecionado para ele, sobre ele. E era exatamente esse fato de tudo ser lançado, que devia vir sobre mim, ser agora transferido para ele, que nos traria uma vida de verdadeira liberdade. Afinal de contas, eu tenho uma conta a pagar, e essa conta foi paga por uma outra pessoa. Agora que essa conta foi paga e tudo que eu deveria sofrer, outro vai sofrer, outro está sofrendo, eu posso viver uma vida cheia de vigor, uma vida verdadeiramente curada e redimida, uma vida transformada, uma vida apta, então, a desfrutar de alegria, paz, esperança e tantas outras dádivas celestes, independente das circunstâncias que tiverem ao meu redor. Tudo vai estar bem, porque eu confio em quem está conduzindo. Com nossos pesos e sofrimentos lançados sobre ele, receberíamos dele, então, absolutamente tudo o que precisamos para viver, em todos os momentos da nossa existência. Mas, assim como aquela criança que queria o bendito tablet no início da pregação, e por isso odeia receber meias, nada disso é suficiente. Não importa saber que Deus pode dar tudo o que eu preciso. Porque se o que eu preciso não é o que eu quero, a gente continua insatisfeito. Esse povo queria um Salvador que viesse em poder, que viesse em majestade, que fizesse Babilônia pagar, que oprimisse. E o profeta diz: vem na minha direção. Depois de tanto a gente esperar, tanto ficar aqui sofrendo em Babilônia, ele vem e me diz que vai ser alguém simples e sem nenhuma majestade. Francamente, profeta, que tipo de profecia é essa, cara? E são os versículos 2 e 3 que vão garantir que é esse Jesus que vem, é esse Salvador que vem.
Eles queriam que seu Salvador fosse um imponente e poderoso conquistador, porque, afinal de contas, tudo que eu sofri tem que ser pago. Quem me fez mal tem que sofrer em dobro, pelo menos, para que eu possa ficar feliz com isso. E o que é prometido é que o Salvador que vem, não só não vai oprimir o outro, como ele ainda só vem para sofrer no meu lugar. Sofrer por sofrer, deixa que eu sofro mesmo, o negócio já está ruim. Pelo menos era isso que passava no coração dessas pessoas. Por isso a palavra reforça que esse alguém é alguém que vai suportar de um jeito que é impossível para cada parte desse povo de Deus suportar, nos versículos 4 e 5. Eles queriam que seu Salvador fosse alguém que dominasse as multidões, mostrando para elas todas as suas habilidades, todas as suas competências, que o seu discurso fosse um discurso que conduzisse qualquer homem em qualquer direção que ele quisesse. E o que o profeta apresenta é um Salvador que vai ser humilhado, morto, sepultado, sem sequer se defender, sabendo que é inocente. Como a gente vê nos versículos 6 e 7. Esse Salvador não parece oferecer nada do que o povo quer. Que Salvador é esse, profeta? Eu, hein? Por que então eu, povo de Deus, devo me preocupar em receber esse Salvador como Salvador meu, como Salvador de todo o povo que vive servindo, angustiado, dependendo de salvação? A salvação que ele parece trazer não se parece em nada com o que o povo queria ouvir vindo da boca daquele profeta. Não parece em nada com o que eles esperavam de Deus. E se você for minimamente honesto, meu irmão, minha irmã, com toda a sinceridade que habita o seu coração, eu sei que às vezes é difícil e a gente gosta de contar que a gente é melhor do que a gente de fato é. Mas se a gente for realmente sincero, a gente vai, olhando para esse texto, identificar que também não é bem o Salvador que a gente buscava. Afinal de contas, ele não parece atender os desejos do nosso coração. Continuamente ouvimos sobre um Jesus que faz solteiros se casarem, amém? Não tem solteiro aqui na igreja, não? Não quer casar, não? Então fala amém. Viu? Tem gente que quer casar. E falamos isso, meu irmão, minha irmã, você está certo em não ter falado amém, tá? Então, não fica receoso, não. Eu te induzi ao erro mesmo. E falamos isso como se o casamento fosse parte da obra redentora de Cristo na vida de todo crente. A gente vende a ideia de que todo santo, homem e mulher de Deus, foi chamado para o casamento. E presta bastante atenção, meu irmão, minha irmã, o casamento é sim uma dádiva do Senhor, faz parte da obra redentora de Deus na vida do seu povo, mas não existe qualquer promessa nas Escrituras Sagradas que garanta casamento para todos os servos de Deus. Então, talvez você, solteiro, tenha sido chamado para esse desafio. Não existe garantia que todos nós casaremos. Então, como, meu irmão, minha irmã, a gente continua garantindo profetada na vida das pessoas, dizendo que Deus tem alguém, quando a gente não faz a menor ideia? Que poder e autoridade a gente tem para fazer isso? Como se Deus, de fato, só fosse um Deus salvador, só fosse um Deus poderoso, se ele realmente fosse reality show de casamento. E ele tivesse que casar todo mundo para provar que ele é Deus. E não é sem razão, irmãos, que nós somos acusados nas redes sociais aos montes, pelo nosso ensino contínuo, de que homossexuais se tornarão heterossexuais para a glória de Deus. E isso é verdade. Homens e mulheres, de qualquer forma, de qualquer vida, são transformados para a glória de Deus. Mas, de novo, continuamos insistindo que essas pessoas precisam ser redimidas pelo casamento. E a gente quer consertar as coisas. E a gente quer garantir que a pessoa vai encontrar alguém perfeito. Isso é alma gêmea, não é evangelho. Isso é novela da Globo de péssima categoria. Assim também, como não conseguimos olhar para um casal crente, sem filhos, sem profetizar palavras de que os filhos serão a maior alegria naquela vida, naquela família. Vejo um menino que vai andar, e vai fazer, e vai falar, e vai ser uma bênção. E se não vier?
Já que a gente está se baseando em profecias do Antigo Testamento, seguiremos então o que era o acordo, né? Se um profeta profetiza e não se cumpre, a gente arrasta ele para fora do arraial e apedreja ele até a morte. Queremos? Não queremos. Mas é ótimo sair dando profetada por aí, né? Isso não é evangelho, isso é crueldade. Principalmente quando a gente não sabe ou não se importa com a realidade de um casal, sem saber se realmente é uma possibilidade real ter filhos. E às vezes, por qualquer motivo, não é. Como se o salvador deles fosse obrigado a dar filhos para demonstrar o seu poder. Isso não é palavra de Deus. Exatamente como o povo de Deus dos dias do profeta Isaías. Fazemos isso absolutamente com tudo, meu irmão, minha irmã. A gente vive fazendo isso. Se o Botafogo for campeão brasileiro, essa é a igreja que tem a maior concentração de botafoguenses da face da terra. Okay? Se o Botafogo for o campeão brasileiro desse ano, então Deus realmente é Deus. Tá vendo como a gente pega as heresias, gente? Tá vendo? O negócio é complicado. Ou então a gente vai para uma outra área. Se eu passar nesse concurso tal e estabilizar a minha vida, então Deus provará o seu amor à minha pessoa. Se eu conquistar tal coisa, se eu for independente financeiramente, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, aí sim adorarei ao Senhor em espírito e em verdade. Buscamos um Salvador que atenda unicamente à necessidade do meu coração, o desejo do meu coração. A gente não quer um Salvador, a gente quer um gênio da lâmpada. A gente quer um mago que tire coisas da cartola quando eu quero, do jeito que eu quero. O Salvador que queremos precisa ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Como que o profeta ousa trazer uma profecia do Senhor dizendo que ele vai ser alguém sem poder, sem majestade, tão humilde, tão insignificante? E é aqui que a corrupção do nosso coração começa a ser confrontada nas palavras do próprio profeta. Porque se você parar para perceber, no fundo, nós queremos um Salvador que nos sirva. Só que o nosso discurso é de que a gente quer um Salvador que seja o superpoderoso, desde que ele esteja abaixo de mim, só para servir a mim. E a palavra que veio do profeta é que vem um Salvador que vai servir de um jeito muito mais grandioso do que eu jamais podia imaginar. E aqui, irmãos, se eu quero alguém que me sirva, por que então repudiamos essa imagem de um Salvador que o profeta apresenta? Um Salvador que é o servo sofredor. Se eu quero tanto um servo, por que quando Deus promete um servo, eu olho para esse texto com tão pouca valia? Os versículos 8, 9 e 10 nos apresentam que ele levou sobre si toda a fúria do Deus Redentor, para que fosse atendida todas as demandas de cada erro, cada iniquidade, meu e seu. Tudo fosse lançado sobre ele. Todo tipo de humilhação, opressão e dor que vier sobre você, foi lançado sobre ele primeiro. Não respinga em você. Antes teve que passar por ele. Para que você pudesse receber então dele forças para suportar qualquer desafio que seja. E como se esse Salvador já não fosse uma dádiva preciosa demais, né, uma garantia forte demais, ele ainda atende a nossa gloriosa demanda de termos vitória, de termos alegrias. Os versículos 11 e 12 vão nos apresentar que todo o sofrimento que ele suportou não foi em vão. Ele pagou o nosso preço, sim, mas por conta desse ato dele ter pago o nosso preço, ele também foi exaltado por Deus, de maneira que sua vitória sobre a morte é então compartilhada, o seu grande prêmio é compartilhado comigo e com você. Todos que foram lavados e remidos no sangue de Jesus recebem parte desse prêmio que ele conquistou. Recebemos então a garantia da salvação eterna, a garantia de que nem mesmo a morte tem mais poder sobre nós, ela não é o fim.
Recebemos a promessa de um Salvador sem igual, que de fato atende às principais demandas da existência humana. Não só minhas, não só suas, mas de toda a humanidade. Mas, e esse mais é realmente um problema, continuamos pirracentemente presos à ideia do nosso desejo, seja ele o que for, seja ele o bendito do tablet, ou diria, o maldito do tablet. Deus tem que me casar. Deus tem que me dar isso. Deus tem que me dar aquilo. Deus tem que fazer. Deus tem que acontecer. E aí eu preciso que você, com toda sinceridade, diante do seu Senhor, não é diante de mim, não. Diante do Senhor, que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Deus tem que fazer isso que você tanto pede? Será que de verdade Ele tem que fazer alguma dessas coisas? Esses dias, eu conversando no discipulado com alguns irmãos, me lembrava de uma das últimas conversas que eu tive com uma amada irmã da nossa igreja que já está na glória com o Senhor. E ela me enviou a seguinte mensagem. Eu perguntei como é que ela estava pelo WhatsApp, e aí fica tudo salvo lá, graças a Deus. E ela me respondeu assim: aguardo os médicos para saber o que vai acontecer. Os últimos 6 meses de químio não serviram de nada. O tumor só cresceu e se espalhou mais. Mas estou firme com minha vida debaixo da soberana vontade daquele que me deu e é o único que pode me tirar a vida. Eu creio que na casa dele tem muitas moradas. Uma delas com uma plaquinha que só eu vou reconhecer. Lá será o meu cantinho de descanso. E depois disso, como era bem dela, mandou uma grande gargalhada, mostrando a alegria que habitava o seu coração. É claro que ela queria a cura, meu irmão. Quantas vezes nós, reunidos aqui como igreja, oramos pela cura dessa irmã? E o Senhor estava curando coisas muito mais profundas do que a gente podia imaginar. Ela, num momento de desespero completo, conseguia ser preenchida por essa alegria. Estamos falando aqui, irmãos, de uma salvação que transcende todo e qualquer limite da existência. O que o profeta Isaías trazia para o povo de Deus, de todos os tempos, desde o início até o último dia, era a palavra dessa esperança e fé capaz de ressignificar toda e qualquer perspectiva. Deus tem poder para te casar. E até fazer o Botafogo campeão. Deus pode te dar filhos, Ele pode trazer aprovação, Ele pode fazer um monte de coisa. Ele é Deus, Ele tem muito poder e Ele tem vontade de abençoar os seus. Ele pode te fazer muito próspero, muito feliz. Ele pode te fazer, igual a gente falou aí no núcleo, Ele pode te fazer tão feliz e tão próspero que você vai sair de São Gonçalo. Só que eu preciso te lembrar quem foi que te colocou aqui, irmão. Ele te colocou aqui para amar esse lugar. Ele te colocou na família que a gente reclama para amar a nossa família. Ele te colocou na realidade que você vive para amar a sua realidade. Para nessa realidade você glorificar quem Ele é na sua vida. Ele pode te dar todas essas coisas. Ele pode te fazer ir muito além do que você sequer é capaz de sonhar. Mas Ele não garante que vai fazer nada disso. Ele garante sim que vai cuidar do seu coração como nada e ninguém é capaz de fazer. Para algum de nós, é incrível, irmãos, porque para algum de nós, Deus dará todas essas coisas. A pessoa vai ser bem-sucedida em tudo, vai casar, vai ter filho, vai ser próspero, vai ser tudo de bom. Para outros, apenas algumas dessas coisas, uma ou outra. Para alguns, quase nada disso vai fazer parte da realidade da vida. E nem por isso Ele é menos Deus na vida de qualquer um de nós. Pois diferente de apenas vitórias pontuais, Ele nos oferece uma vitória eterna, capaz de nos encher de esperança mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nos piores momentos. Que tipo de salvação, meu irmão, você entrou aqui buscando no Senhor?
O que Deus precisa fazer para te mostrar que Ele é Deus? O que você tem colocado como condição absoluta para Ele provar para você que Ele é Deus? Pois é bem possível que, tomado sim pelas suas demandas pessoais, você tenha se tornado uma pessoa completamente ingrata, insatisfeita, que recebe roupa, que recebe outros prêmios, outras bênçãos, e continua reclamando porque não é o que você quer. Não importa o quanto aquilo te abençoe. E com o fato de não ter a salvação que você busca atendida, talvez você tenha aprendido a culpar Deus pela sua infelicidade, pela sua insatisfação. No entanto, nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, nosso verdadeiro Salvador, o mesmo Senhor que surpreendeu o profeta Isaías vem ao seu encontro. Ele vem ao meu encontro, nos trazendo ao coração a lembrança que, independente do como eu e você somos capazes de ser perversos, independente do quanto a gente é capaz de ser ingrato, Ele já enviou o servo perfeito para sofrer a nossa dor. O nosso preço já foi pago. Você não precisa se martirizar, você não precisa seguir, mas Deus, como vai salvar alguém como eu? Porque o preço já foi pago. Jesus Cristo veio e por meio dele recebemos uma nova e inabalável esperança. Algo que não pode ser pichado por nenhum poder. Por isso esse texto de Isaías 53 entra em perfeita consonância com o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 23, ao falar do nosso Salvador, que inclusive cantamos bastante também na nossa igreja, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Não importa se você não acha Ele bonito, Ele continua sendo a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, apesar de tantas pessoas olharem e julgarem que ele era apenas mais um e desdenharem dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, e aqui entra um problema para a gente, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança verdadeira do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual evangelho tem conduzido à salvação que você busca? Estamos em um domingo de gratidão. E, cara, é maravilhoso a gente poder dedicar um momento da nossa vida a parar e pensar pelo que eu sou grato no dia de hoje. Pelo que eu tenho a agradecer dessa semana. Quais foram as coisas boas que aconteceram nessa semana? Quais as coisas boas que aconteceram esse mês? Domingo esse especial e tão especial na nossa igreja, porque nos alegramos com as conquistas que a gente obteve, com aniversários, com bênçãos recebidas, mas também nos alegramos e rendemos graças a Deus, porque apesar de eu talvez não ter recebido muita graça em junho, os meus irmãos receberam. Teve gente que fez aniversário, teve gente que começou a namorar, teve gente que marcou casamento, teve gente que viveu as bênçãos de Deus na vida. É motivo para, enquanto igreja do Senhor, nos alegrarmos. E se você, meu irmão, minha irmã, olha o desafio, presta atenção, dá uma catucada em quem está dormindo aí. Se você tem motivos para render graças ao Senhor, eu te desafio a encher o seu pulmão e gritar aleluia. Esse mês foi fraco. Falei encher o pulmão, irmão.
e gritar aleluia. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Louvado seja Deus. Que dádiva! Temos coisas a agradecer. Deus fez coisas boas aqui no nosso meio. O Senhor é muito bom, irmãos. Só para dar uma pincelada, era sonho do nosso pastor desde o início da igreja, em poder ser luz para todas as outras igrejas de São Gonçalo. E nós tivemos aqui, pela primeira vez, em nome de Jesus, teremos muitas outras vezes, conferências levando a oportunidade das outras igrejas serem igrejas saudáveis. Porque não é a nossa igreja que salva São Gonçalo. Quem salva São Gonçalo é o Senhor Jesus Cristo, dono dessa igreja e dono de muitas outras igrejas que têm sofrido sem rumo e que podem, e que pedem, e que precisam de ajuda. A gente não vive uma disputa. Pelo contrário, nós servimos ao mesmo Senhor. Então, sirvamos juntos. Esse Deus incrível nos faz receber vitórias ao longo da nossa jornada. Mas também nos lembra que nenhuma dessas vitórias deve tomar a primazia do nosso coração. Senão, de novo, a gente cai em idolatria. E para aqueles que vieram até aqui, e eu sei que é possível que você tenha chegado até aqui dessa forma, sem esperança, sem fé, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma gratidão. Aqueles que vieram apenas para acompanhar alguém, para saudar alguma vitória, né, que o irmão teve, e aí você vai lá para poder cantar o parabéns. Ou até aqueles que estão aqui e não fazem nem ideia de como vieram parar aqui, por que tiveram que estar aqui nessa noite. Esse glorioso e eterno Salvador vem ao seu encontro pessoal. Ele se preparou para falar com você, para trabalhar o seu coração, muito mais do que fazer um comunicado a massas. Ele se preocupa individualmente com cada um de nós. Apesar de toda e qualquer circunstância, esse Senhor, ele vem até você e repete as mesmas palavras que foram descritas pelo apóstolo Paulo. Mas agora, eu mesmo reconciliei você pelo meu corpo, mediante a minha morte, para apresentar você diante do Pai como uma pessoa santa, inculpável, livre de qualquer acusação. Agora, pois, meu filho, minha filha, continue alicerçado, tenha a sua fé renovada e firme, sem se afastar da esperança do Evangelho. Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Quanto mais, irmãos, nós nos enchermos das necessidades desse mundo, mais reféns de bênçãos específicas nós nos tornaremos. E aí é o carro, e aí é o bem, e aí é uma vitória específica, alguma coisa específica. E, consequentemente, quanto mais a gente deseja, mais insatisfeito e ingrato a gente se torna. Porque nada vai ser tão bom quanto parece. É só você pensar qual foi a sua grande compra na sua vida. Como você ficou feliz assim que comprou. E como, em muito pouco tempo, certamente, ela já mostrou que não era tudo que a propaganda dizia. Quanto mais nós nos enchermos, então, de coisas celestiais, mais encontraremos prazer nas coisas simples da vida. Por isso, eu preciso repetir a mesma pergunta para você. Que tipo de salvação você tem buscado? Que tipo de prova do poder e do agir de Deus você tem buscado? Será que, de fato, essa coisa que você tanto coloca diante do Senhor, que é a prova cabal de que Ele é Deus, é algo que você realmente precisa? Convido você a fechar os seus olhos. E mais do que fechar os seus olhos, de verdade, diante do altar do Senhor, abrir o seu coração. Colocar diante dEle tudo o que nós temos visto, desejado, ansiado. Porque recentemente, refletimos aqui mesmo, sobre que o nosso Deus é um Deus que destrói. E a gente sabe que Ele destrói, Ele remove, Ele arranca. Ele faz tudo isso para limpar e remover toda e qualquer idolatria, todo e qualquer intuito impróprio nas nossas vidas, Ele vai destruir e Ele vai remover. Será que essas coisas que Ele está trabalhando tanto para tirar de você, para remover de você, para arrancar de você, não são as coisas que você tem chamado de bênção? Será que essas coisas não são as coisas que você tem colocado como grande sonho, como grande prova de que Deus existe?
Será que essas coisas você não tem chamado de salvação? Que tipo de salvação você tem buscado? Pois aqui, diante do altar do Senhor, Ele tem toda a salvação que o seu coração precisa. Ele tem tudo para contemplar cada necessidade do seu ser. Então te desafio a pedir. Coloca diante do Senhor o seu coração. Pede o que você anseia. Coloca diante dele o que você precisa, o que te angustia, o que te traz sofrimento. Senhor, eu quero me livrar disso, eu quero obter aquilo, eu quero ser aquilo outro. Coloca tudo diante do Senhor, pede, porque Deus tem poder para fazer. Peça ao Senhor a salvação que você tanto tem buscado para a sua vida. Mas nesse momento em que você faz essas coisas, eu também te convido a crer que o mesmo Deus que tem poder para fazer isso verdade, Ele tem poder para tirar isso do seu coração. Ele continua sendo um Deus absoluto em poder e graça. E Ele tem exatamente a salvação que você precisa. Ele tem tudo aquilo que você precisa. Deus Santo e Poderoso, nós estamos diante do Seu altar, Senhor. Nós ouvimos a Tua voz. Nós somos desafiados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que está trabalhando nos nossos corações aqui e agora, a verdadeiramente pensarmos que salvação nós temos buscado, Senhor. Quem nós temos chamado de Salvador. Que coisas, Senhor, temos colocado como primazia da nossa vida. Que coisas temos chamado de um mais importante. Senhor, nós rogamos que o Senhor, que conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos, mais uma vez nos surpreenda com poder e graça. Que o Senhor venha com teu agir, Pai, e mais uma vez destrua, remova, arranque toda e qualquer maldição da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar dessas malditas idolatrias, desses desejos que não vão agregar nada à nossa existência, dessas vontades, Senhor, que são apenas símbolo de inveja, de cobiça, de tantos outros sentimentos tão ruins. Remove, Senhor, tudo de nós. Mas de igual forma, Senhor, ajuda-nos a identificar no Senhor as bênçãos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a amar, Senhor, o lugar onde o Senhor nos colocou. Ajuda-nos a valorizar cada bem, cada dádiva, cada pessoa que o Senhor coloca no nosso caminho. Senhor, nós somos tão ingratos, Pai. Ajuda-nos a amar a nossa família. Ajuda-nos a amar os nossos vizinhos. Ajuda-nos a ser bênção na vida das pessoas. Senhor, nós estamos tão escravos da nossa individualidade, que a gente só se preocupa com o que a gente quer, com o que a gente quer, com o que a gente deseja, com o que a gente sonha. E a gente ignora tudo e todos nesse processo. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver como um povo salvo. Não um povo para que uma pessoa seja muito feliz, mas um povo composto de pessoas que se alegram com a alegria dos demais. Pessoas que estão próximas, Senhor, para celebrar e para desfrutar de cura, de vitórias, de bênçãos. Mas pessoas que também são contempladas quando a maior cura que o Senhor tem é a libertação da nossa alma. Senhor, ajuda-nos a amar o Senhor mais do que toda e qualquer coisa desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para textos como esse e crer, Pai, no que o Senhor está fazendo na nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a no Senhor termos a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança renovada. Para que em cada dia mau, os nossos pés estejam firmes, sem vacilar. Para que em cada momento de dificuldade, o Senhor seja presente, visivelmente presente nas nossas vidas. E como uma só igreja, o Senhor nos ajude a perseverar até o dia final, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.